Vamos começar o nosso primeiro episódio do Resenha Cast, um podcast totalmente voltado para trazer qualidade, conteúdo que vai mudar a sua vida. Sejam muito, mas muito bem-vindos. Eu sou a Vânia Aquino, eu faço parte do Instituto de Gestão e Competências Organizacionais, assim como a Daniela, que é a nossa financeira, administrativa, coringa. O que mais, Dani? Olá, pessoal, tudo bem? Eu agradeço por estar fazendo parte desse time, né? E vamos lançar esse Resenha Cash aqui com muito conteúdo para vocês. É isso aí, gente. Lembrando que hoje é o nosso dia muito especial, porque nós teremos o lançamento, nós estamos fazendo o lançamento de algo que fará parte da nossa história. Lembre-se também de nos seguir no canal do YouTube, no nosso link da bio no Instagram, @IGCO_GP_carreira. Você vai encontrar o nosso link do nosso canal e esse vídeo estará disponível, assim como os demais, tá bom? Além da Dani, nós temos aqui a nossa estagiária master, que é a Vitória. Quer falar alguma coisa, Vitória? Oi, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, é um grande desafio, porque eu morro de vergonha, mas completar essa equipe, né, aqui hoje, então é um prazer enorme, espero que vocês gostem e, como a Dani falou, vamos estar trazendo muito conteúdo para vocês. Muito bem. Para quem não sabe, o Instituto de Gestão é uma consultoria voltada para a gestão de pessoas. Nós trabalhamos com liderança, seleção, capacitações, projetos. E uma das coisas, né, Vitória, que ela achou que faria era somente analisar currículo. E hoje, sem dúvida alguma, é um desafio não só para você, tá, Vitória? Mas para todas nós, porque esse projeto é um projeto que estava há muito tempo na gaveta. E aí, de uma hora para outra, a gente realmente engajou e estamos aqui muito felizes em compartilhar com vocês mais uma realização do Instituto de Gestão. Não poderia ser menos brilhante do que trazer a Viviane Mercedes, que estará conosco nesse bate-papo, falando de um tema muito relevante, não é, gente? Sim. A gente fala muito sobre a emoção, sobre lidar com as emoções, mas chega um momento que essa dificuldade começa a estar mais próxima da gente. E aí, então, a Viviane vai trazer um trabalho brilhante que ela já está desenvolvendo, tá? Eu quero que ela, inclusive, possa falar um pouquinho mais. Viviane, muito bem-vinda. Espero que você nos abrilhante aí com seu conhecimento. E não só o seu conhecimento, porque a gente sabe que hoje em dia o profissional, além do conhecimento, ele também tem que trazer essa atmosfera, a personalidade dele tem que estar muito ligada à narrativa, e a gente percebe que você faz isso muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Vânia, quanta responsabilidade! Depois dessa apresentação, eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui com vocês. GCO, muito obrigada pelo convite. E eu tenho, sim, uma palestra, o título dela, A Vida Lhe Convida, onde nós começamos a abordar sobre a valorização da vida. E o foco tem como objetivo, depois, falar sobre o suicídio, né? Um tema tão atual pelo mês, a campanha do Setembro Amarelo. No entanto, consideramos que deve ser debatido, deve ser falado 365 dias por ano, de setembro a setembro. Nós precisamos falar, porque cada vida importa. Inclusive, o nosso tema é exatamente esse que você acaba de trazer, o Cada Vida Importa, porque nós trouxemos esse tema de propósito, inclusive, né, Viviane? Quando a gente começou a bater esse papo para estar alinhando esse momento, nós pensamos, poxa, vamos trazer realmente ao final do mês, porque independe, a intenção não é fazer com que apenas no Setembro Amarelo haja essa conscientização, mas a intenção de que isso esteja no nosso dia a dia, porque, como você bem falou, a palavra suicídio dá a impressão que ela já carrega um certo tabu. As pessoas sentem um desconforto em falar a respeito. É isso mesmo? Tem algumas terminologias que não são mais indicadas, né? Por exemplo, cometer suicídio. Esse verbo cometer está associado a crime, tentativa fracassada.
Então, que bom se houve essa intenção de tirar a própria vida e não deu certo. Então, isso não é um fracasso. Então, essas terminologias estão sendo abomináveis, né? Mas é muito importante, sim. E sobre o Setembro Amarelo, você tinha me perguntado, né? Mas e aí, como que surgiu? O Setembro Amarelo ele não é aleatório. Foi no interior dos Estados Unidos, em homenagem a um garoto de 17 anos chamado Mike. O Mike, ele tinha um Mustang Ford amarelo, qual ele teve com... Ele reformulou o carro, teve muito carinho, muito cuidado. E, para surpresa da própria família, ele tirou a própria vida. E quando isso aconteceu, no momento em que as pessoas foram no funeral, que foram homenagear, começaram a colocar fita amarela, a vestir roupa amarela, a levar flores amarelo, por conta associando ao carro dele, né? E também começou a surgir cartões com mensagens das falas dos pais, incentivando a que isso não ocorresse. Isso correu o mundo afora, e isso aconteceu em 1994, e cá estamos, né, no dia 10 de setembro, inclusive, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nossa, muito interessante, porque é algo que a gente... E muitas pessoas, eu acredito, que ficam assustadas por estar falando, né, um pouco, né? Então, eu acredito que as pessoas se abrindo, tendo um pouco de conhecimento melhor, né? Eu acho que esse tema para a gente estar trazendo conhecimento, né, para eles, acredito que é bom, né? Porque muitas pessoas ficam muito assustadas, né, por estar trazendo a experiência, o que aconteceu. Elas guardam para si. Elas não falam, né, o que elas estão passando. Então, as pessoas, eu acredito que têm que trazer, né, falar um pouco mais, né, desse tema, né? Dani, o que você está dizendo é fundamental. Inclusive, o suicídio ele é um tabu, né? Quando acontece, às vezes, as pessoas até... aconteceu no meio familiar, vamos abafar o caso. Mas precisamos desmistificar isso. Nós devemos falar, nós devemos debater. Por quê? Para que as pessoas, quem tem essa ideia em mente venha procurar no lugar certo ajuda, né? E como que nós devemos ajudar, já que nós estamos sujeitos a perceber sinais e queremos fazer algo? Primeira coisa é ouvir, acolher. E como é essa escuta, que nós chamamos assim tecnicamente de escuta ativa? É ouvir com acolhimento, ouvir com atenção, com interesse sincero pela pessoa. E não julgar, dizer do tipo, mas olha, fulano, você tem uma família, olha, quantas pessoas que queriam estar no seu lugar. Essa pessoa não vai se sentir compreendida, né? Porque... Veja só, tem pessoas, celebridades, que têm posses, que têm bens materiais, e mesmo assim, né? Por quê? Porque o próprio conceito que o Edwin, que é o pai da suicidologia, Scheidman, ele fala que suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário. Isso é dor da alma, né? Ele também fala um termo em inglês que é Suicide of Therapy. Bom, a questão eu não vou lembrar assim ao certo o termo, mas uma dor existencial intensa. E aí, Vivi, mas quem quer tirar a própria vida, isso é tão extremo. Você acha que é isso mesmo que a pessoa quer? Ela não pensa, ela não tem pessoas que amam, né? Em geral, elas não querem morrer, elas querem matar a dor, que está difícil conviver com ela. E você acredita, Vivi, que esse é um processo onde as pessoas acabam esquecendo até o sentido da vida? Então, Vânia, olha só, a maior parte que leva a essa intenção são, digamos assim, mais de 90% tem aí transtornos, né, mentais. Desses transtornos, o que mais aparece são transtornos de humor, dentre depressão, esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar, né? São os que mais surgem nessa situação. Também, nesse bolo aí de mais de 90%,
tem transtornos que não são identificados, não são tratados ou tratados indevidamente. Mas também tem aqueles casos em que a pessoa não tem nenhum problema mental, porém, ela, de repente, se depara com uma situação que ela não consegue lidar, é extrema, uma frustração, algo assim de grande impacto, né? E isso pode também fazer com que ela pense em tirar a própria vida. Você acredita, no seu ponto de vista, que o meio externo ele pode, de alguma maneira, influenciar Sim, esse processo? Com certeza. Olha só, o ser humano ele é um ser biopsicossocial, né? Então, mas por que o suicídio é o quê? Ele é multifatorial, né? Então, existem várias variáveis, desculpa aqui a redundância, mas são diversas variáveis que afetam, incluindo o meio, incluindo a personalidade, incluindo a parte biológica, né? Você vê a depressão, mas assim, às vezes tem a parte química, uma alimentação, uma falta de vitamina, é todo um conjunto. Isso é uma coisa que a gente observa, porque já são mais de 20 anos trabalhando nas organizações, e a gente vê esses números crescentes no sentido de ansiedade, estresse. É como se nós estivéssemos, de fato, num mundo que nos leva para um limite, e a própria organização ela trabalha muito esse lado, trazendo essa dimensão biopsicossocial. Quer dizer, quanto mais eu acolho esse colaborador de uma maneira integrada, eu consigo fazer um trabalho até de desenvolvimento, de... não sei como é que eu poderia chamar esse nome, de resgate. É como se também as organizações tivessem esse papel. Então, eu vejo assim, uma certa dicotomia. Em que sentido? Estamos no momento de acolher, mas, ao mesmo tempo, num mundo que é totalmente acelerado. Quando você fala em escuta ativa, quantos estão disponíveis a, de fato, ouvir o outro? Até porque tem um fato, você pode até desmistificar para nós, que é em relação ao verdadeiro suicídio, é aquele que não fala. Geralmente, ele surpreende quem está à volta. Como que você percebe isso? É alguém que dá sinais e a gente que está acelerado não percebe? Ou, de fato, é um perfil mais intrínseco a ele? Ele tem esse mundo, como a Dani falou, ele cria esse mundo, eu não me comunico, eu não falo. Muitas pessoas se isolam também nos quartos, muitos adolescentes se isolam no quarto, né? Não querem ter contato com a família em si, né? Na sala, fica só trancado no quarto, não quer sair. Então, assim, o que você acha, né, que poderia estar fazendo essa diferença? Ou o que a família, né, poderia estar ajudando, poderia estar trazendo esse apoio, né? Porque, às vezes, nós, né, a família acha um termo de ajudar, mas, às vezes, nesse termo não está ajudando. Então, vai ter que achar uma outra solução. Então, o que você poderia falar pra gente nessa questão, né? E no caso também, né, quando é com adolescentes, existe muito aquilo, é porque não tem algo para fazer, né? Então, tem muitos, assim, como posso falar, muitos... Ai, gente, fugiu agora. Mas é aquilo, não tem nada para fazer, então por isso que tá com depressão, por isso que está isolado. Então, não é uma coisa que é relacionado, né? Acho que nem devia ser tocado nesses assuntos, né? Assim, querer justificar uma coisa com outra que não tem nenhuma ligação, né? Meninas, se eu deixar escapar alguma coisa que vocês falaram, tá? Me lembrem, porque vocês me deram aqui uma riqueza de conteúdo para explorar. Sobre a questão da adolescência, né? Que a Dani começou a falar, a Vitória completou. É uma fase de vulnerabilidade, assim como a velhice, tá? Uma das fontes que eu tenho bebido para aprender sobre a suicidologia vem da doutora Karina Fujimizu, que é coordenadora da USP nessa área, né? E até tenho eu posso compartilhar a história dela, se vocês quiserem. Mas ela fala justamente isso, que a fase da adolescência e da velhice são fases vulneráveis, né? E é onde os pais, que você falou aqui, às vezes podem achar isso é fase, né? Desmerecer, assim como os sinais, né? Você usou essa palavra, Vânia falou,
o que nós devemos estar atentos, não subestimar, porque esses que dão sinais, sempre dão sinais, você falou isso, você perguntou isso no início, né? Nem sempre, tá? Nem sempre são perceptíveis. Nós tivemos um caso recente que foi a jogadora Valesca, né? Ela é jogadora de vôlei, campeã olímpica, uma profissional exaltada pelos colegas, até uma amiga bem próxima a ela, entrevistadora, a Glenda, que é apresentadora de esportes, ela comentou: eu sou amicíssima e não percebi nenhum sinal. E ela trazia uma narrativa a favor desses aspectos humanos. Exatamente. Se nós procurarmos ali na internet, né, você vai ver ela falando a respeito do tema. Ela até aborda sobre, assim, brevemente, a ansiedade, a depressão, ilustra que é como situações que você põe num potinho e aquilo vai enchendo os problemas, né, até que chega uma hora que estoura e que nós vivemos... Eu estou falando com as minhas palavras, nós vivemos um mundo, às vezes, de aparência, em que em rede social, no Instagram e outras redes, né? Eu estou falando como ela colocou, tudo é lindo e maravilhoso. Mas quando está sozinho, se isola, né? Quando está sozinho, se sente realmente sozinho, né? Desacolhido. Né? Nós, os seres humanos, nós somos animais. E nós somos animais relacionais. Esse é o nosso diferencial. Nós precisamos um do outro. O ser humano não nasceu para viver só. E desde o início, nós temos o instinto da sobrevivência, ou seja, tirar a própria vida não é natural. Se nós temos o instinto da sobrevivência, nós lutamos para estar vivos, olha que tirar a vida é totalmente contramão. Né? E esse caso de que quer ficar sozinho, se isola, frases do tipo: estou cansado, não deveria ter nascido, não vejo mais luz no final do túnel. Por quê? A cartilha da psiquiatria brasileira, ela fala em 3 Ds, que eu achei muito bacana, que é o desespero, o desamparo e a desesperança. Olha que interessante. É um aspecto muito forte, né? Eu te ouvindo aqui, me lembrou uma situação muito recente de uma pessoa, de um líder. Vamos falar dos líderes também um pouquinho, afinal de contas. Eu falo que os líderes são, sim, heróis, de alguma forma. Não no sentido blindado, mas no sentido, realmente, de trazer um diferencial para a vida do outro. Por quê? A gente observa que... Eu tive essa experiência de uma pessoa que chegou para mim e falou assim: eu estou com um funcionário que eu percebi que ele está totalmente, quase surtando. Ele está vindo, a postura dele está inadequada, a fala dele, ele está começando a trazer algumas falas persecutórias, achando que está sendo perseguido. E esse líder ficou desesperado. Ele falou assim: gente, o que eu faço? Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Porque, de alguma forma, a gente associa esse processo a um apoio profissional. E aí eu fico pensando, será que falta canais para que essa pessoa realmente acolha? E até ele comentou o seguinte, ele falou: Vânia, eu poderia até desligar essa pessoa porque eu estava passando por uma fase de redução de quadro. Sim. Mas olha, que incrível que ele fez pelo perfil desse líder. Ele acolheu esse colaborador e ele me relatou que a pessoa estava tomando remédio, fazendo tratamento, super bem, era alguém que faz viagens, inclusive. E ele falou assim: caramba, eu estou monitorando, não quer dizer que eu fiquei tranquilo. Uhum. Eu estou monitorando. Eu chamei e falei: olha, estou com você. Sim. Você acredita que a empatia ainda é uma moda? A empatia ainda está sendo um discurso? São poucos que exercem? Tem que ter um perfil para exercer empatia? Ou tem que ser humano para exercer a empatia? E também, se a empatia é o caminho, gente. Porque não é você se colocar no lugar do outro. É como a gente relata, se colocar no lugar do outro é difícil. Porque cada um tem o seu ponto de vista. Cada um vive uma experiência à sua maneira. Agora, quando eu passo para o lugar do respeito, do não julgamento, como você falou... Sabe, cara, é muito louco, porque a gente vive num mundo que na rede social você julga direto. Meu Deus, a grama é mais verde. A minha, nossa, o outro tá tendo sucesso, eu não. Essa comparação, ela acontece em um nível hard. Qual que é o seu ponto de vista? Eu acho que eu fiquei devendo a questão da ajuda, né? Estou lembrando agora, né? Da família, das pessoas que estão em torno. Tá? Vou tentar
Vou tentar responder aqui, vamos lá, se eu esquecer, se deixar escapar. A questão da ajuda, o fato de buscar, me ajuda a te ajudar. Tá? Isso não precisa ser um profissional para dizer isso. Você, Vânia, falou, e muito bem dito, a questão do respeito, do não julgamento. Isso, acolhimento é a palavra-chave. Tá? Eu não preciso ser psiquiatra, psicóloga, ou, né? É isso que a pessoa precisa, né? E a questão da empatia, sim, é importante. Você, mesmo que tente colocar, você não vai conseguir, porque a pele do outro é só ele que está lidando com a própria dor. E é uma dor que ele não está sabendo lidar, está com dificuldade. Ele pode estar se sentindo sozinho, ele pode se sentir um derrotado, um fracassado, uma pessoa que não vê mais brilho. É como se todo esse pacote, essa nuvem, fosse maior do que ele próprio. Aí ele se rende, e é onde ele diz, acabou. Né? Então, é muito sério isso. Nós vemos, às vezes, independente da faixa etária, mas é extremamente delicado. A pessoa que pensa em fazer isso, ela deve buscar ajuda, sim. Um dos caminhos que a gente sempre recomenda é a CVV, o CVV, o Centro, né, de Valorização à Vida 188, 24 horas por dia, é gratuito, confidencial. A pessoa que ligar não está sabendo o seu nome, não vem ao caso. Então, são pessoas preparadas, treinadas. Exatamente, são treinadas. Né? Então, é um caminho que a gente sempre recomenda. O apoio profissional, psiquiatra, psicólogo, é bem-vindo, né? E tem todo um aparato, uma rede que pode, né, fazer algo, fazer alguma coisa. E, às vezes, a gente vê pessoas nas redes sociais sorrindo, tirando foto, e se surpreende que no dia seguinte, cadê? Vem a notícia que ela partiu, né? Mas, no caso, assim, você vê que a rede sociais em geral, né, é uma rede tóxica, porque hoje em dia, é igual a Vânia falou, é uma rede onde tudo a gente repara, tudo é julgado, o jeito que você faz ou anda, fala, tudo existe uma questão de julgamento. Então, essa questão de ter o julgamento, você acredita que traz gatilhos para uma pessoa, como posso falar? Predisposta, talvez, né? Sim, a trazer gatilhos emocionais, várias questões, né? Não só adolescente, né? Eu vi muito que adultos, em questões na pandemia, tiraram sua própria vida, né? Por não estar aguentando o isolamento social, a pandemia, toda essa questão, redes sociais, enfim. Você acredita que é um ponto, assim... A rede social, ela pode ser, sim, tóxica, né? Vou pegar aqui o exemplo da adolescência, que eu acho que é bem fácil de entender. É uma fase da vida em que o indivíduo ele precisa se sentir pertencente a grupos, ele tem a necessidade natural de se sentir aceito. E aí a menina, o menino começa a ver modelos, padrões, né, do tipo aquele corpo esperado, o que está na moda, muito ligado ao externo, à aparência, o que é valorizado, né? E, às vezes, tem dificuldades de seguir aqueles modelos. E, quando ele se vê fora daquele padrão, né? Isso não é regra, mas alguns têm esse raciocínio, têm esse pensamento, é aí que ele pode se isolar, se sentir, né, fora daquele... Eu não pertenço, né? E os outros também podem isolá-lo, né? Então, a rede, ela passa um mundo desejado, um mundo que eu quero estar em lugares, viagens, moda, né? Então... Um estímulo muito grande do consumismo. Eu brinco, né? Faço assim que na minha... Lá atrás, quando era pequena... Né? Não faz tanto tempo assim, existia só 4 tipos de refrigerante. Né? Vou até falar aqui a marca, né? Que era um de cola, Coca-Cola, Guaranataí, Fanta
e soda, que era de limão, certo? Hoje tem Fanta Uva, a soda Diet, Coca-Cola sem açúcar. É uma infinidade, é muita pressão, gente. É para escolher, é o tempo, é tudo. Pensa tudo isso posto no liquidificador e você bater. É uma coisa de louco. Né? Então, é aquilo que nós defendemos. A saúde é completa. Tem uma frase que eu uso na minha palestra: saúde física e mental são duas faces da mesma moeda. Muito bem. Agora, o que a gente pode, com o público que está em casa, que eu acredito que quem nos assiste, né, esse vídeo, a gente espera que circule bastante, porque é um tema que, de fato, tem que ser debatido com frequência. O que essa pessoa precisa fazer? Né? Nós temos dois vieses, digamos assim. Nós temos a pessoa que acolhe e pode observar os sinais de quem está em torno, mas nós temos aquela pessoa que tem a dificuldade de falar e buscar essa ajuda. O que você acredita que o ser humano hoje precisa ter para enfrentar esse estímulo que a gente percebe que é um caminho sem volta, meninas? Concordam? Sim. A gente está num mundo de pressão que dá a entender que nós temos que se vira, você e você. Me lembra muito esse líder, porque ele falou assim, olha, chegaram para mim, olha, é teu, colaborador, se vira, vai e faz. Então, a gente está vivendo esse momento. O que é esse se virar e fazer? O que a gente tem, afinal de contas, que recursos internos hoje, o ser humano, a gente falando até de uma maneira geral aí, as pessoas que sofrem essa dor, o que a gente precisa fortalecer internamente? Que tipo de linha a gente poderia seguir e aconselhar essas pessoas, direcionar, para que a gente possa estar mais conectado com a nossa essência? A gente precisa criar um ambiente favorável para que a pessoa fale. E falar já é terapêutico, você pôr para fora. Né? Aquilo que você guarda, que você vai assim tentando colocar embaixo do tapete aquela sujeirinha, isso chega uma hora que a pessoa fica no limite. Explode, né? Explode. Eu acredito que quando a pessoa ela fica guardando muito para ela, né? Uma hora vai explodir, entendeu? Uma Exatamente. hora ela vai se expressar. E essa maneira dela se expressar pode ser que aconteça alguma coisa, né? Alguma tragédia, né? E aí, exatamente, esse é o risco, Dani. E aí, Vânia, você falando, né? O que nós podemos fazer? E o que consiste esse ambiente favorável? Você demonstrar interesse pela pessoa. Me ajude a te ajudar. Olha como é simples dizer isso. E se você vê que o negócio é mais difícil do que você dá conta, vamos dizer assim, informe as pessoas mais próximas, indique ajuda profissional. Né? O que não dá é para ficar omisso. E o que não dá é quando a pessoa dá esses sinais, você subestimar. Não, isso aí não vai ser nada, não. E que bom que ela dá sinais. Por quê? Como eu falei, tem casos que não... Tem casos que surpreendem já com uma tomada de decisão definitiva, que não tem volta. Né? Infelizmente. No caso, assim, uma dúvida, né, que eu gostaria de saber. Eu tenho uma conhecida que ela tentou o suicídio, né? E você falou da questão do tabu. E ela parou no hospital, tudo. E, assim, ela teve a questão do julgamento entre os médicos, daquele olhar, poxa, assim, querendo pensávamos nos médicos. Todo dia tá tentando salvar uma vida. E aparece alguém que tá tentou tirar a própria vida e eles estão ali para salvar aquela vida. Então, assim, quais questões dá para, assim, chegar a um público, essa questão do preconceito, né? Desse tabu, poxa, assim, repetindo, né? A questão do médico que tá ali todo dia tentando salvar uma vida e aparece uma pessoa que tentou contra a sua própria vida, né? Essa doutora que eu citei, Karina, que coordena o curso de especialização em suicidologia na USP, ela tem uma experiência que eu falei, se vocês quiserem contar, e acho que vem ao encontro do que a Vitória está dizendo, né? O que acontece? Quando ela tinha 10 anos de idade, a mãe dela começou a tentar contra a própria vida, e não foi uma única vez. E aí ela batia ponto num hospital e os enfermeiros diziam assim, dona fulana, que me fugiu o nome agora, vê se a senhora encontra uma forma mais eficaz para a gente não ficar perdendo tempo aqui. Né? Isso é muita falta de sabedoria. E essas pessoas que tentam
contra a própria vida e não conseguem aquilo que estava buscando, nós temos o que chamamos de pós-venção. Existe a prevenção, que é o antes. Existe a pós-venção, que também são cuidados especiais de acolhimento, né, para que não volte a ter reincidência, que não tenha reincidência. E que a pessoa, que bom que não deu certo, porque tem a chance de ser resgatada, tem a chance dela se sentir amada. Né? E olha que interessante, o insight que me vem é o seguinte. Quando trata dessa geração, de repente, eu não sei, Vitória, você falou de uma colega, alguém jovem, existe já um rótulo, que é a geração da frescura, do mimimi. É a geração que não tolera. Quer dizer, de alguma maneira, talvez essa negligência de falar assim, mais um que está vindo fazer a gente perder o nosso tempo, talvez, dos médicos, né? Pelo teu exemplo, eu entendi isso. E aí eu fico pensando que o caminho, eu não consigo, gente, ver outra solução que não seja a questão da consciência. Um estado de consciência maior. E, claro, nesse mundo que a gente vive, o mundo, ele faz o quê? Nos estimula a não ter a consciência. A gente está o tempo inteiro baseado em fotos, em imagens, naquilo que não é real. E a conscientização, né? Quando eu falo de consciência, é a conscientização de que nós somos seres humanos e que, temos de repente... defeitos, né? Claro, e também saber que uma palavra que a gente solta, ela pode ter um poder, assim, para o bem e para o mal. É muito As pessoas sério. não têm consciência disso, gente. E olha aqui, até ouvindo assim a pergunta da Vitória, essa questão da rede social, outro dia eu vi alguém falar assim que existe um antes e depois do Instagram. O antes, quando você conseguia compartilhar o seu dia, e as pessoas apenas curtiam. Hoje, você pensa 1 milhão de vezes para postar algo, porque você nunca sabe o que vai vir de retalhamento. É verdade. E esse é o momento que nós estamos. Ou seja, nós temos que ter uma consciência de nós mesmos, o autoconhecimento. Gente, olha, é importante quem está nos assistindo saber que você está na segunda formação, né, Vivi? Sim, psicologia. Numa transição de carreira, sou administradora. Olha que bacana. Né, tenho especialidade em marketing e curso agora, atualmente, o 3º ano de psicologia. E quero aproveitar o gancho, porque o papo, assim, essa área me encantou. Sabe? Uma amiga diz assim, Vivi, você está nessa militância, achei engraçado o termo, mas é apaixonante. Cadê a bandeira? É apaixonante. Olha só, de novo a doutora Karina, vou citá-la, ela fala do processo de morrência e que o suicídio é o ápice desse processo, né? Vocês, eu creio que vão concordar com o que eu vou dizer agora. Às vezes encontramos, ou talvez até já tenha acontecido com uma de nós, estarmos vivas e, na verdade, estarmos vivos de corpo, né? A alma está sofrendo. E a psicologia é o estudo da alma. E a pessoa que passa por isso é uma alma perturbada, é uma alma que grita por socorro. É uma alma que sangra de dor, uma dor que ela não sabe lidar. E chega nesse processo de morrência, quando atinge o cume, aí vem o suicídio, né? Essa questão aqui do externo, né? Mas a pessoa tem problema por quê? Porque não tem dinheiro? Não necessariamente. Às vezes a gente vê bandas famosas, né? Linkin Park, não sei. Enfim, tantas que a gente conhece de pessoas na área musical, artística em geral, e outros, né? Que não tem problema disso e mesmo assim, acomete. E é interessante porque estamos aqui com você, Vivi, na nossa mesa, né, na nossa estreia, que é alguém que eu gostaria, assim, de falar sobre essa questão do autoconhecimento. Eu há mais de 20 anos eu trabalho, né? Eu sou psicóloga, a Dani está fazendo psicologia, a Vitória, psicologia por essência, convivendo conosco. E o que é importante a gente falar é que eu nunca vi as pessoas quererem buscar tanto o autoconhecimento. Sim. Você falou da pandemia, né? A pandemia ela trouxe muito isso. E também, de certa forma, para a área da psicoterapia, ela até, digamos, ela ajudou, sabe? Porque precisou olhar, esse olhar interno, buscar ajuda.
ainda tem esse estigma. Vou fazer terapia, quem vai no psicólogo é louco, infelizmente, né? Mas com o período da pandemia, isso deu uma minimizada. E eu vou comentar aqui de um estudo que tem um brasileiro, né? Que até é José... Ai, gente, péssima para guardar nomes. É José Manuel Belotti, algo assim. Mas ele é um brasileiro que fez parte de uma equipe que agrupou 21, fez um estudo agrupando 21 países. E consta que no período da pandemia não houve aumento de suicídio. Isso é bom? É menos pior, porque enquanto tiver esse ato, é ruim. Seja uma, seja 100, seja 1.000, 10.000, milhões, cada vida importa, entendem? Então, por detrás de números, São pessoas. se a gente for ver números, uma estatística, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo tira sua própria vida. Dessa pessoa que tira sua própria vida, tem me parece que 20 que acompanha ali, de tentativas que não dão certo. Entra naquele site, Vitória, que a gente estava ontem trocando. Tem um site que faz esse acompanhamento full time. Uhum. A gente, no bate-papo, seria até interessante. A gente tem pouco tempo agora da nossa conversa. E, de repente, a gente deixar rodando só para a gente observar o quanto, né, de números, assim, em questão de minutos, isso acontece. Eu vi uma pesquisa que diz que é o 4º motivo de morte no Brasil, né? E é o 3º dos jovens. Pois é. Eu vi no Globo, a 3ª causa de morte dos jovens hoje está entrando nessa linha. Ou seja... Tava 700 e pouco, né? Agora está 231 suicídios. Então, de ontem para hoje, aumentou bruscamente, quase 1.000. De ontem para hoje. Porque menos de 24 horas. Porque esse site, ele conta mundialmente. Então, não é só do Brasil. Não, é mundialmente o tanto de morte, né, que acontece. E vale comentar, Vitória, que isso é o registro, que é o que aparece. Mas tem os que não aparecem. É verdade. Né? Exato, perfeito. Então, vamos considerar que essa é uma referência. Isso, né? Perfeito, sensacional. Nem todos os números estão aqui citados, né? Mencionados. Legal, e assim, sempre reforçar essa questão de cada vida importa. Eu acho que foi muito legal no nosso alinhamento, isso me trouxe um insight, da gente sair um pouco dessa questão de número, de estatística, porque é fato. A ansiedade aumentou, a angústia aumentou, as gerações estão pedindo socorro, enquanto muitos estão retalhando essa geração, quer dizer, colocando, abafando, tipo, eles que se virem. E eu acredito que nós, adultos, líderes, né, sociais, ou enfim, nós temos um papel crucial de formar pessoas, formar seres humanos. Talvez, assim, uma questão é a falta da inspiração. Nos falta inspiração também. Né, de pessoas que nos inspirem. Então, é uma dor, né? É uma dor que a pessoa tem, pode estar atrelada a uma dor física, juntando a questão da desesperança, aqueles 3D que eu falei, desespero, desesperança e desamparo. Isso é algo bem... que quem está de fora não consegue mensurar. Até mesmo quem passa por isso, é tamanha a dor que não consegue lidar. E a vertente para fazer essa mudança é ela acreditar que aquilo que ela está passando é reversível, vai mudar. Né? Tem uma crônica, salvo engano, do Rubem Alves, que diz assim, o marido perde a esposa, ela falece, e faz um pedido, me parece que para os deuses, sei lá. E, olha, traz a minha esposa de volta. Ele tem direito a um pedido. Por favor, estou sofrendo, quero minha esposa de volta. E aí ele diz assim, olha, com a morte a gente não pode fazer nada. Não tem como trazê-la, fazer com que ela viva novamente. Mas eu tenho uma ideia. É o seguinte, vamos tirar a memória que você tem dela para você não sofrer. Interessante, né? A resposta foi, pelo amor de Deus, tudo menos isso. Porque a única forma que eu tenho de mantê-la viva é dessa forma.
é tê-la comigo. Na memória, né? Na memória. Então, você vê que até com o sofrimento, até com a dor, as dificuldades, a gente precisa ter. Nós temos aí a cultura de que tem que ser feliz a todo custo. Né? A gente busca coisa positiva, a gente se cobra, tem que estar bem o tempo todo. Tóxica, né? Eu achei maravilhoso esse termo. Tem que estar bem o tempo todo, tem que estar... Não, nós somos de carne. Né? E exatamente. O problema não é ter problema. Sartre diz, né? É a gente saber o que fazer com esse problema, como lidar com esse problema. Isso tá num nível de maturidade. O autoconhecimento... Uma coisa interessante que a gente faz bastante, até na nossa consultoria, é uma coisa que a gente recebe muita devolutiva e feedbacks positivos, porque muitos candidatos são avaliados no seu perfil e a maioria das empresas, eu fui avaliado, acho que eu reprovei por causa do teste. Não passei na seleção pelo teste. E a gente faz a devolutiva para o candidato. E o candidato se identifica muitas vezes com aquele resultado. Então, assim, a gente que está agora, assim, já finalizando esse nosso bate-papo, o que você diria para essas pessoas, até ouvindo um pouquinho também a Dani, a Vitória, que eu acho interessante bater nessa tecla, que a Vitória tem 20 anos, faz faculdade, está no Instituto já 1 ano, né, Vitória, praticamente. Quer dizer, é uma jovem que ela destoa um pouco do que a gente está vendo hoje de crise da maioria. E ela poder também relatar alguma coisa, um conselho, né? O que seria possível para que as pessoas pudessem transitar nos seus estados emocionais. Como é que eu faço isso? Porque tem muita receita de bolo, né, Vivi? E as pessoas acham que estão um pouquinho de saco cheio de receitas de bolo. Elas querem essa verdade que você acabou de trazer. Somos humanos, nós sentimos, carne e osso. Tem dia que eu quero chorar, chora. Não fica guardando igual uma panela de pressão. Se eu quero falar, então encontre alguém que você pode desabafar. Não tenho ninguém. Liga no... Na CVV, né? No CVV, Centro de Valorização à Vida, 188, é gratuito e é anônimo, né? Você não precisa... É sigiloso. Pode ficar tranquilo. O que você diria para nós aí nesse momento final, para quem está nos assistindo, em termos de valia, para que ele pudesse trazer para a vida dele essa forma de enxergar colorida a vida que, de repente, está vendo tão cinza? Assim, é difícil a gente passar algo assim tão pouco tempo e falar nenhuma frase. A gente, nesse momento, eu não tenho como persuadir, né? Porque cada um tem a sua dor, seus motivos, sua experiência, né? Isso, a terapia é muito recomendada para se trabalhar, é um ambiente para isso, né? Mas esses problemas aparentemente insolúveis vai passar. Nada fica, né? E a gente não costuma dizer que para tudo tem jeito menos para a morte, né? Não tem esse jargão? Sim. Pois é. E o contrário também é verdadeiro. Enquanto tem vida, tem jeito. Sabe? Então, a pessoa precisa, de alguma forma, internalizar de que enquanto tem vida, enquanto tem fôlego de vida, tem jeito, sabe? Isso aqui, você usou a expressão receita de bolo, não tem mais receita de bolo, é um processo. E é singular, é único para, né, para cada um, esse trabalho. Mas eu convido as pessoas, a nós, cada cidadão, cada PJ, você que está nesse meio corporativo, mais diretamente ligada, a criarmos uma cultura em que abre espaço para falar sobre, abre espaço para acolher, abre espaço para valorizar a vida, como esse líder fez, deu as mãos. Foi um gesto nobre dele. Né? Foi lindo, eu achei estou no momento incrível. de fazer a divulgação da minha campanha e eu vi assim, mas às vezes nem todos precisam. O que é nem todos precisar? Você pode ter um ambiente com 500 funcionários e nunca ter tido histórico de suicídio, onde uma empresa pequena de 10 pode ter ocorrido, né? Então, a gente não sabe o que passa na mente do ser humano. E é uma coisa tão incrível, Vivi, que você está me trazendo, porque estarmos aqui hoje tem tanto a ver com o que você está trazendo,
qual foi o primeiro convite que você fez no WhatsApp? Vânia, tô com essa palestra, é um trabalho social, achei belíssimo. E eu falei, vamos fazer uma live. Aí você, por que a gente não faz um vídeo? Porque eu falei assim, e de fato, eu atendo o mundo corporativo e a gente sabe que não é uma demanda que chega na nossa porta. Chega treinamento de liderança, de motivação, uma série de fatores. Você ainda falou assim, a dificuldade das pessoas de pararem para ouvir, né? De pararem o que estão fazendo. A correria. Eu falei assim, cara, mas vamos fazer algo juntas, vamos pegar carona nesse movimento. E aí, então, a gente foi amadurecendo e virou esse lançamento de um projeto já antigo. E a gente, cara, com muito orgulho, fazendo esse abre alas, com esse tema que cada vida importa. A Resenha Cast, seu filho, né? Esse podcast, ele nasce falando sobre a importância da vida. Exato. Né? Me sinto exato. honrada de falar, porque eu sou ainda uma aprendiz desse tema, sabe? É um universo essa área. E todos são, né? Aprendizes. Mas assim, eu quero deixar claro que eu não tenho aqui a especialidade, né? Não tenho aqui o título, mas eu convido, é um tema interessante, vamos olhar com mais carinho cada um. E quando a gente perde uma pessoa, o que está por detrás dela? Ela pode ser um pai de família, tem esposa, tem filhos, não tem, é solteiro, tem uma mãe, sabe? É um conjunto por trás. Né? É um contexto. É um contexto. Ele traz um contexto de vida. É uma Vivi, história. Quem quiser contratar a tua palestra, fala pra gente aí o teu @, faz contato direto contigo no teu Instagram. Essa palestra ela é gratuita, né? É uma ação voluntária. Inclusive, eu estou inserindo ela no meu projeto de extensão. E o meu Instagram é @psi.vivianebastos. Legal. A gente vai colocar na descrição do vídeo, porque esse vídeo vai ficar no nosso canal. E a gente vai fazer questão de trazer aí essa sua militância conosco. E também falar para vocês que nos assistem que o Resenha Cast é sim esse lugar, é a casa. A gente quer que vocês se sintam em casa, se sintam no parque, porque a gente pode falar de temas pesados de uma maneira leve. E o que é a maneira leve? Não é levar para o humor, mas é saber a seriedade e mesmo essa seriedade, esse peso, enfim, que ainda traz muito esse tabu, a gente poder falar. Outro tabu, né, que me veio na mente, é falta de Deus. Né? É dizer assim, mas se tem Deus no coração, então não devia pensar assim. E aí a pessoa fica péssima, porque... Péssima, principalmente gente, será que Deus me odeia? Será que Deus não gosta de mim? Não, você se sente culpada. Sim. Agora vem um sentimento aqui que é muito comum, que as pessoas sentem, que estão passando por isso, é a culpa, sabe? É o fracasso, é a autoestima para baixo. Então, não é questão de falta de Deus. É uma questão humana que está em nós. É multifatorial, Isso. né? O que leva a multifatorial, porque são, como eu disse, o ser humano é biopsicossocial, são vários aspectos envolvidos, variáveis, como personalidade, como o meio, o ambiente, o organismo, né? E o que é relacionado ao meio é o que nós podemos, é a nossa parte, né? Tem a ver conosco. Nós atraímos partes nossas sem perceber. É um Sim. movimento inconsciente. Sim. Vai ter muita coisa para conversar, gente. Assim, Com certeza. a cabeça tá a mil. Quero ouvir das meninas aqui. Como é que foi o antes e o depois, Vitória? Você viu que a Vitória ficou toda desenvolta, né? eu Olha vi. isso, gente. Ela deu uma soltadinha. Bem, gente, Acho que é só curiosidades, né? Porque, assim, passa muita coisa igual. Eu não sou do mesmo mundo que vocês, né? Psicologia, a Dani agora, né? Entra na psicologia. Então, assim, o curso que eu faço, né? Direito, é uma coisa totalmente diferente. Você tá trabalhando com lei, com um monte de coisa, assim. Então, assim, acaba sendo curiosidades que gera. Igual, eu tenho 20 anos, né? Tem muita coisa ainda para viver. E são coisas que acaba tendo convívio, né? A gente fica 24 horas na internet, então vê aquilo. Então, assim, foi surgindo as E curiosidades. o que você pode deixar para os jovens, Vitória?
Ai. Uma frase, uma palavra, Mas nada muito elaborado. Posso fazer um parênteses aqui? Claro, a casa é sua. A Vitória, é o seguinte, você falou a respeito de que é de outra área, né? Mas é outra área no sentido de que é uma área que nós estamos atuando, tem a ver com o comportamento humano. Sim. Como eu disse, né? A etimologia da psicologia é alma, né? Estudo na alma, ciência da alma. Mas, independente da formação, né? Pode ser professor, médico, pode ser veterinário, seja qual for a área, nós lidamos o tempo todo com a vida. Sim. Né? Em casa, no ambiente de trabalho, nós interagimos e Pensa as interagimos com tretas pessoas. da advocacia. Sério. Ontem a gente estava conversando. Não tem como escapar. Foi legal, conversando com uma candidata e ela disse assim, cara, eu leio os processos e ela acha o máximo. Ela passa a madrugada lendo o processo, mas para quê? Para ver a história das pessoas. O que alguém está processando alguma coisa. E ela acha E ela é incrível, né, perita nisso. Então, ela, assim, o olho dela brilhava de ver a questão do ser humano e cada um com o seu contexto, com a sua demanda, enfim. O ser humano é uma coisa incrível, não é? Até hoje eu nunca consegui pensar o contrário disso. Talvez o que me mantenha na psicologia é saber que todos os dias a possibilidade de ver alguém se conectar com o potencial, ter o autoconhecimento e a partir disso novas escolhas para a vida. Isso é maravilhoso, gente. E você falou uma coisa legal, Viviane, Vitória, é tudo com V. Tudo com V, gente Vânia, boa. Vitória. Mas assim, poder falar que esse jovem tem assim cara, igual essa agenda, olha, tem um livro a ser escrito, páginas em história. brancos. Olha, a gente tá nessa idade, né? Você fala assim, ai meu Deus, eu queria ter o meu livro, né? Um rascunho. Porque a vida não tem rascunho, né, gente? E às vezes quem chega a esse extremo pode pensar, é um rascunho. Não, não é. Você pode dar cabo à vida e isso pode deixar que você escreva e deixe um legado. Porque legado não é ir para a África, gente. Legado é o nosso entorno e cada vez mais aquilo que você contribui, não é, com o outro. E também você falando de páginas em branco para serem escritas por cada um. Como diz Almir Sater, né? Da música Andando em Frente, Seguindo em Frente, né? Já tive pressa. Cada um acompanha cada um acompanha a sua própria história. O que acontece? Essa questão da fase, dos tempos, presente, passado e futuro. O passado já foi, sabe? Às vezes as pessoas se condenam, se atrelam, se prendem a situações que não voltam. Ou o futuro. Ficam ansiosos, né? Porque eu tô com um filho que vai logo entrar na faculdade, não tem condição de bancar. Estou dando um exemplo aleatório. Sim, já está pensando em algo. O que acontece? Nós precisamos ver o hoje. Né? Sim, sonhar é importante, você planejar é importante. Hoje é o que a gente expressa do amanhã. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho minhas metas, eu tenho meu ponto B, como, né, o pessoal fala. Mas a questão é, como é que eu chego lá? O chegar lá tem a ver com agora. É a decisão que a gente toma hoje. Mas, por exemplo, a abordagem clínica que eu estudo e quero atuar, né? A ACT, aceitação e compromisso, uma das variáveis que tem é o momento presente. Nós 4 estamos aqui no podcast, nós estamos de corpo, alma e coração. Né? Então, às vezes, quando a pessoa, né, que precisa de ajuda, ela não percebe o ar que está respirando, a natureza, a vida acontecendo ali fora, nem tudo é problema. E nem todo problema é definitivo. Né? Exatamente. E você, Dani? Como foi estar aqui com a gente? Gente, eu achei o tema maravilhoso, né? Eu acho que esse tema tem que ser muito falado, né? Muitas pessoas guardam para si, que nem eu citei, então ele tem que ter esse conhecimento e essa responsabilidade, né? Porque o ser humano, ele tem a sua responsabilidade. Como a Vânia falou, tudo que você faz agora tem consequência. Então, o que você faz agora, lá na frente, você vai ter a sua consequência. Pode ser boa, pode ser ruim, enfim. Mas tudo que você faz, você está tomando a decisão para você fazer, né? Então, eu acredito que falar um pouco desse assunto, né? Eu, assim, comecei nervosa, agora estou tranquila. A gente começa a falar um pouco do assunto, a gente vai se abrindo, se soltando, né? Então, eu acredito que esse tema foi muito relevante para
tanto para adolescente, para adulto, Para para famílias. todos, né? Dani, Pra que você está todos. falando é da René Brown, né? Da imperfeição. Brené Brown. Brené Brown, né? René Brown, né? Ela fala sobre isso, sobre você lidar com as suas imperfeições, de reconhecermos que somos vulneráveis, somos suscetíveis a falhas, né? Nós fazemos escolhas, essas escolhas podem dar errado, e o aprendizado que a gente pode tirar disso. Tá vendo? Como que E nem o tudo é perdido. crescimento, né? Tudo que você erra, às vezes a gente acha que foi um erro, nossa. Foi um aprendizado. Mas foi um aprendizado e o crescimento que essa pessoa pode ter. Se a É gente isso. for parar para pensar uma adolescência ruim ou não, mas o crescimento que essa pessoa vai ter lá na frente, na fase adulta, né? Na fase a hora que começar serviço e tudo. Eu vejo muita Vitória, eu até comentei com a Vânia, a maturidade que ela tem, né, Vânia? Então, a gente... falando. Então, esse crescimento que eu vejo dela, né? Ela pode influenciar muito pro amigos dela, que com certeza são jovens, né? Eu também sou super jovem, tá? Eu também. Mas obrigada, gente. Olha aqui, GCO Você tá falando é um da ambiente Thaís? bem saudável, Não, né? gente, não Você quis falar nada. Você está contribuindo muito na formação de pessoas, né? Mas com certeza agradeço por fazer parte desse time e tema vai soltar muitos temas aí pela Nossa, frente, né, nem me Vânia? fale, cabeça Com não certeza. para. Gente, eu entrei para esse time e assim, a gente tá constante. Eu começando aprendendo agora com a Vânia, nossa cabeça não para, sabe, Vivi? Não para. Vitória, sentido. a Vitória Olhar. sabe disso, sentido, né? Tipo assim, é o que eu falo, é meia-noite, é 1 da contagiante. manhã, a gente tá mandando assim, né? É, WhatsApp. mas Não contamina, porque associamos a contaminação a algo ruim, mas contagia, que é Contagia. positivo, né? E lidar com pessoas, é isso, você tem que gostar de gente. Mas agradeço. Obrigada, gente. Olha, o Instituto de Gestão é uma consultoria. Quem nos conhece sabe que é uma construção eterna. Sabe aquela frase do aprendiz, né? O eterno aprendiz? O IGCO é uma construção eterna, gente. Todo momento a gente está assim, reinventando, reconstruindo. E o Resenha Cast faz parte disso. Inclusive, eu quero muito, jamais deixaria de agradecer à TEC. A TEC, que é uma empresa de automação industrial, faz um trabalho incrível, tanto no nosso estado quanto fora. A gente está com vários patrocinadores já engatilhados, tá bom? De fora também, do estado, do interior do estado. Então, em breve, nós teremos mais marcas aqui para poder falar com vocês, dividir, trocar. Quero aqui deixar o meu grande abraço e dizer que eu te espero nos próximos episódios. Nos sigam no canal, no nosso Instagram e contribua também. Né? Compartilhe esse vídeo para que ele alcance várias pessoas o máximo possível. Um grande abraço a vocês, meninas. Gratidão ao Espaço Talk, que é o melhor do estado e referência. Sim. Estamos muito bem, obrigadas. E fiquem bem. Deem valor à vida. Não é isso, Vivi? É isso aí, a vida me convida. Viva! Olha! É isso.